Abençoe. Quero aqui, através desse vídeo, compartilhar algo da parte de Deus que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre amizade. Sabe, a gente vive dias em que nós somos rodeados de amigos, rodeados de pessoas. Que dias são esses? Dias de ação de graça, dias de festividade, dias em que comemoramos alguma data especial da família, da nossa vida. Nesses dias a tendência é sempre estarmos rodeados de pessoas, rodeados de amigos. Mas existem dias também em que nós passamos por situações difíceis, delicadas na nossa vida, e nesses momentos onde nós carecemos de um amigo e muitas vezes olhamos para o lado e não encontramos esse amigo. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. E eu gostaria de iniciar essa fala dando um exemplo de um homem que foi muito usado por Deus na Bíblia, que também viveu algo semelhante. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que foi um instrumento de Deus. Por onde ele passou, ele anunciou o Evangelho, ele pregou a palavra, ele discipulou, porque ele era um discipulador. Então ele formou líderes, ele formou homens também capazes de ministrar o Evangelho, a palavra de Deus. Então a Bíblia aponta Paulo como um discipulador, mas também como um pai de filhos na fé, porque ele gerou filhos na fé. Então nós vemos que Paulo ele era alguém rodeado de amigos, mas no momento da sua última prisão em Roma, Paulo ele escreve uma carta para Timóteo, e para ser mais específico ali em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 11, o apóstolo Paulo ele vai dizer para Timóteo que somente Lucas estava com ele. Um momento difícil que Paulo estava vivendo na sua vida, no seu ministério, onde ele tinha os seus companheiros de ministério, seus amigos, seus irmãos em Cristo, mas naquele momento Paulo se sente abandonado, Paulo se sente só, apesar de Lucas estar ali com ele, mas ele se sente... Ele achava que ele teria mais apoio dos companheiros de ministério que estavam ali ao lado dele, e ele não teve esse apoio. Sabe, queridos, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que vai existir momentos na nossa vida que nós vamos nos sentir só, nós vamos nos sentir, vamos dizer que abandonado. Poxa vida, mas aquela pessoa se diz que é meu amigo, mas a hora que eu mais precisei não estava aqui. Mas eu quero falar de um amigo verdadeiro, um amigo fiel, um amigo que jamais vai abandonar eu e você. E esse amigo chama-se Espírito Santo de Deus. Sabe, a palavra de Deus vai dizer para nós que um dos nomes de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Ele sempre estará conosco, e existe uma promessa que Ele estaria junto comigo e com você até a consumação dos séculos, ou seja, até os últimos dias. Ele jamais vai nos abandonar, estará do nosso lado. Sabe, e pensando nesse contexto ainda, nós vemos também o exemplo de Jesus. Jesus também viveu algo semelhante. Jesus era um homem que por onde ele passava havia uma multidão comprimindo, uma multidão acompanhando, porque ficavam maravilhados com os milagres, os prodígios e as maravilhas que aconteciam por onde Jesus passava. Só que no momento mais difícil da vida de Jesus, que foi o momento de crucificação, a Bíblia vai apontar para nós que somente João estava ali, com exceção ali das Marias, né, que também estavam, mas dos discípulos, não só os 12, mas aqueles que se diziam ser seguidores de Jesus, aonde estavam? Aonde estavam aqueles que foram ensinados por Cristo? Aonde estavam aqueles que Jesus olhava com um olhar de compaixão por eles? Aonde estavam aqueles que receberam o milagre de Jesus? Aonde estavam aqueles que diziam que amavam o Mestre? Aonde estavam? João estava lá. Então vai haver momentos na minha e na sua vida que isso pode ser uma realidade também para nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido, neste momento, através desse vídeo: não se sinta só. Entenda que existe um amigo fiel, existe alguém que pode suprir qualquer necessidade na minha e na sua vida. Mas eu quero, através desse vídeo, também te encorajar a ser um amigo na vida de alguém.
Eu quero te encorajar a ser um amigo na vida daquele que você sabe que tem se sentido só. Eu quero te encorajar, mas ser um amigo verdadeiro, não é um amigo que fala aquilo que o seu companheiro quer ouvir, que vai massagear o ego dele, não. O amigo verdadeiro, ele fala não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir para eu permanecer no centro da vontade de Deus. Valorize esses amigos que são verdadeiros com você. Sabe, que eu e você possamos entender que nós precisamos sair desse paradigma que estamos vivendo hoje, que é cada um no seu quadrado, cada um cuida da sua vida, cada um com os seus problemas. Eu já tenho problema demais, não quero saber do problema dos outros. Não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho, ele vai mostrar para nós que nós temos que nos compadecer com a vida do nosso irmão. O Evangelho, ele vai apontar para nós que nós temos que orar uns pelos outros. O Evangelho, ele vai mostrar para nós que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. O Evangelho, a palavra de Deus, ela vai mostrar para nós que quando eu oro pela vida de alguém, Deus muda a minha vida. Foi o que aconteceu na vida de Jó. Então entenda, querido, que o segredo é nós sermos um amigo na vida de alguém, um amigo verdadeiro, ser um canal de Deus, um instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém, para que nós também sejamos abençoados. Que você guarde essa palavra no seu coração, que você valorize os amigos. Se você tem se sentido só, entenda que existe um amigo fiel, o Emanuel, Deus conosco, que está sempre do nosso lado. Que Deus abençoe a sua vida e que você viva dias abençoados em nome de Jesus.